Existem dois tipos de estudantes no mundo. Aqui temos a estudante A, que estuda 8 horas no dia da prova e está no terceiro energético, relendo o livro pela terceira vez e grifando tudo como se fosse um arco-íris. E aqui temos a estudante B. A estudante B tem uma sessão de estudo muito calma de 2 horas, ela sabe exatamente o que revisar e não perde tempo relendo o livro inteiro ou enchendo suas anotações de marca-texto. Acho que você já percebeu quem vai tirar a melhor nota no dia da prova. Evidentemente sou eu. Ei, espera! Eu estudei 4 vezes mais que você. Se você também quer estudar menos e tirar notas mais altas, continua aqui comigo que eu vou te mostrar 4 técnicas que podem mudar tudo na sua forma de estudar. E olha, a última é minha preferida, porque ela deixa qualquer matéria bem mais interessante. Bora lá? Técnica 1. Feynman. Vire o professor. Você já ouviu falar que a melhor forma de aprender é ensinar? Pois é. E não é só papo bonito não. Isso tem base científica mesmo. A galera chama de técnica de Feynman. E qual é a moral da história? Explicar o conteúdo com suas palavras. Nada de repetir igual o papagaio que está escrito no livro. A ideia é, se você consegue explicar o assunto como se estivesse ensinando para uma criança, então é porque você entendeu mesmo. Agora vem comigo numa explicação que vai te mostrar como isso funciona na prática. Vamos mostrar porque a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Imagina que temos um círculo. E agora vamos pensar que a gente vai cortar esse círculo em algumas fatias. Tipo pizza, sabe? Tenta arranjar essas fatias para formar um retângulo. Meio maluco, né? Calma, vai fazer sentido. No começo não vai parecer nada com um retângulo. Vai ficar um negócio meio torto, meio esquisito, mas conforme a gente vai cortando em mais pedacinhos e organizando eles direitinho, uma fatia virada para cima, outra para baixo e assim vai, a coisa vai começando a tomar forma. Vai ficando mais retinho, mais uniforme. A gente continua cortando esse círculo em mais pedaços, e mais e mais. E cada vez que a gente organiza essas fatias, o negócio vai ficando cada vez mais parecido com um retângulo de verdade. Mas aí bate aquela dúvida. Tá, mas quantos pedaços eu preciso cortar para esse negócio virar um retângulo perfeito mesmo? E a resposta é meio doida. Quanto mais você dividir, melhor fica. Vai chegando num ponto em que as fatias ficam tão pequenas, mas tão pequenas, que você nem consegue mais ver a separação entre elas. E aí é que vem o pulo do gato. Quando a gente olha para esse retângulo, dá para perceber uma parada muito interessante. A base dele é igual à metade do comprimento do círculo, que é π vezes r. E a altura, a própria medida do raio. Aí a gente junta tudo, base vezes altura, resultando em π vezes r ao quadrado. Tá aí a fórmula da área do círculo. E o mais massa é que agora você não tá só decorando a fórmula, você entendeu de onde ela veio. Isso é Feynman na veia. Você pega um conceito, tenta explicar com um desenho, analogia, passo a passo, e se empacar no meio do caminho, maravilha. É sinal de que tem algo para melhorar. E aí é que a mágica acontece. Então pega aquele conteúdo que tá te dando dor de cabeça e tenta explicar para você mesmo, para um amigo, ou até mesmo usando a animação se você curtir. Você vai ver que tudo clareia. Técnica 2. Prática espaçada. Sabe aquela ideia de que para aprender bem tem que estudar horas e horas direto sem parar? Esquece, isso é furada. O que funciona mesmo é o tal do estuda um pouco hoje, um pouco amanhã, mais um pouquinho depois. E pronto, você aprende muito mais. Isso se chama prática espaçada. É tipo assistir uma série em episódios, não tudo de uma vez. Imagina tentar maratonar uma temporada inteira às 2 da manhã antes da prova. Você até vê tudo, mas não lembra de nada no dia seguinte. Agora pensa o contrário. Você pega essas 5 horas que passaria direto estudando no domingo e divide em 1 horinha por dia, de segunda a sexta. Muito mais leve, muito mais tranquilo e olha só, seu cérebro tem tempo de absorver o que você estudou. E melhor ainda, tem tempo de esquecer um pouquinho. E aí, quando você revisa, você reforça a memória. Tem até nome isso aí, curva do esquecimento. Você aprende hoje e amanhã já esqueceu um pedaço. Mas se revisar amanhã, beleza. Depois, você revisa de novo em 3 dias. Depois, em 1 semana. E por aí vai.
O conteúdo vai se fixando e seu cérebro entende: opa, isso aqui é importante, vamos guardar isso direitinho. Imagina seu cérebro como um músculo. Não adianta fazer 300 flexões num dia e achar que vai virar o Thor. O segredo é constância. Todo dia um pouco. A mesma coisa com os estudos. E quer uma dica bônus? Junta essa técnica com a de Feynman. Estuda um pouco hoje, aí amanhã tenta explicar com suas palavras o que você aprendeu ontem. Você vai ver que o negócio cola mesmo. Então anota aí, ao invés de maratonar estudo e virar zumbi antes da prova, espalhe esse estudo ao longo dos dias. Dá para aprender mais, lembrar mais e ainda sobra tempo para ver série, jogar, sair com os amigos e o mais importante, dormir. Técnica 3. Prática de recuperação. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente faz, mas que funciona demais. Se testar. E olha, o nome até assusta, prática de recuperação, porque lembra aquela prova que a gente faz quando vai mal. Mas aqui o papo é outro. A ideia é simples. Você precisa puxar da memória o que estudou, sem olhar no livro, como se estivesse fazendo uma prova fictícia para treinar. O teste é no estilo, deixa eu ver se realmente eu lembro do que estudei. A real é que a gente adora se enganar, né? Você lê o conteúdo, balança a cabeça do tipo, aham, entendi. Mas na hora de lembrar sem olhar, ixi, aí dá branco total. É que tem uma diferença gigante entre reconhecer e lembrar. Reconhecer é quando você olha e pensa, eu já vi isso. Lembrar mesmo é puxar da memória, sem ajuda. E é aí que entra essa técnica. Terminou de estudar? Fecha o material e tenta lembrar o que acabou de ver. Pode ser escrevendo um resuminho, respondendo perguntas que você mesmo inventa, gravando um áudio explicando o conteúdo, tanto faz. O importante é forçar o cérebro a buscar informação sem cola. Imagina que sua memória é tipo uma trilha no mato. Quanto mais vezes você passa por ela, mais batidinha e fácil de seguir ela fica. Agora, cada vez que você tenta lembrar alguma coisa do que estudou sem colar, é como se estivesse passando por essa trilha de novo e reforçando o caminho. Tem estudo de psicólogo que mostra que quem se testa durante o estudo lembra muito mais depois do que quem só fica relendo o livro 1000 vezes. Então, bora parar de só reler e começar a se testar. Faz pergunta, responde de cabeça, escreve no caderno o jeito que funcionar para você. O importante é colocar o cérebro para trabalhar de verdade. Cada acerto é um tijolinho na sua confiança e cada erro é um mapa do que você precisa aprender melhor. Isso não só te ajuda a fixar o conteúdo, mas também te prepara emocionalmente para as provas, porque na hora do vamos ver, você já está acostumado a puxar coisas da cabeça. Já praticou isso? Técnica 4. Prática intercalada. Chegamos na minha preferida. Sério, essa aqui me salvou nos estudos várias vezes, principalmente quando eu já estava de saco cheio da matéria. A ideia é a seguinte: estudar o mesmo tipo de coisa por horas a fio cansa. Por exemplo, ficar fazendo só exercício de integral definida por 2 horas, chega uma hora em que o cérebro entra no modo automático e você está só copiando e colando. Mas também não precisa sair trocando de matéria do nada. Cansei de cálculo, agora vou estudar biologia. Isso também bagunça a cabeça. O segredo está no meio do caminho. Você varia os tipos de exercício dentro da mesma matéria. Isso é a prática intercalada. Vamos pegar cálculo como exemplo. Você faz um exercício de integral definida, depois um de integral por substituição e depois um que junta tudo. Como calcular a área de uma figura usando integral. É um quebra-cabeça que seu cérebro vai montando enquanto estuda. E o melhor, isso te prepara para o que realmente acontece na prova. Porque lá ninguém separa os exercícios por tipo, né? Vem tudo misturado. E aí, se você só treinou tudo em sequência, vai travar. Mas se você já treinou embaralhando, vai sacar rapidinho qual técnica usar. De quebra, estudar assim ainda dá uma variada no ritmo e espanta o tédio. Você não fica com sono, não se entedia e aprende com mais profundidade. Então, bora fazer um resumão do que a gente viu aqui. Técnica de Feynman. Explique com suas palavras. Prática espaçada. Estude aos poucos ao longo dos dias. Prática de recuperação. Se testa sempre que puder. Prática intercalada. Mistura os tipos de problemas dentro da mesma matéria. Agora me conta, qual dessas técnicas você já tentou?
Qual você vai testar primeiro quando terminar esse vídeo? E se você curtiu esse conteúdo, compartilha com aquele amigo que vive dizendo: estudei o dia inteiro e mesmo assim fui mal. Talvez ele só esteja estudando errado. E ó, se quiser mais dica boa, clica no vídeo aqui do lado que eu te ensino como parar de procrastinar nos estudos. Valeu por assistir, bons estudos e até a próxima!